Bom dia a todos. Meu nome é Letícia Ratukevich Boeira e eu sou do Grupo Técnico Estadual GTE do PIN do Rio Grande do Sul. Eu sou anfitriã do 6º PIN Debate. Eu sou uma mulher branca, de cabelos claros, na altura do ombro. Eu estou vestindo uma blusa rosa com bolas brancas. Estou sentada na frente do computador e olhando para a câmera aqui na sala da minha casa em Porto Alegre. Ao meu fundo, a parede é branca. Se vê no meu lado direito uma janela bem grande e ao meu lado esquerdo se vê também uma porta de madeira. É aqui que eu vou moderar o 6º PIN Debate, onde o tema é gestar na pandemia. Como vocês devem ter percebido, eu acabei de fazer um processo de autodescrição. Aqui no PIN, o nosso compromisso político é com a valorização das diferenças e a eliminação de vários tipos de barreiras, inclusive a barreira da comunicação. Por isso que eu e a nossa convidada faremos a autodescrição, para que a gente tenha um público participante diverso e que todos se sintam incluídos. Além da autodescrição, também vamos ter a intérprete de Libras, Alessandra da Rosa Goulart, que está comigo nessa tela neste momento. A gente está no nosso 6º PIN Debate, né? A gente teve uma amplitude muito grande de participações de pessoas, o alcance de mais de 50 mil pessoas assistindo os outros 5 PIN Debates. A gente teve mais de 2.000 horas de visualizações. Vários estados participando neste momento, né? A gente tem o Rio Grande do Sul, na grande maioria, né, dos participantes, o Rio de Janeiro, São Paulo, a Bahia, o Ceará, que tem o nosso colega querido, Mário, onde ele mora, a Santa Catarina também está sempre presente conosco, o Paraná e o Pará. E tivemos também nos outros PIN Debates a presença de outros países também, como Portugal, a gente teve de Aveiro, de Lisboa e de Braga, e de El Salvador, São Salvador a gente teve, de El Salvador. Quero trazer também alguns números do PIN, né, públicos das famílias, de pessoas que nós atendemos, né, nesse momento. Então, nós temos de 4.000 a 5.000 gestantes ano atendidas pelo Primeira Infância no Rio Grande do Sul, 31.000 famílias ano, 34.000 crianças ano. Hoje nós temos 1.350 visitadores no Rio Grande do Sul e 235 municípios, hoje com o Primeira Infância implantado. O tema PIN Debate de hoje foi construído em parceria com outras políticas da Secretaria Estadual de Saúde, do Departamento de Ações de Saúde, o qual o Primeira Infância está inserido, né? Então, nós fizemos uma conversa com a Saúde da Mulher do Estado do Rio Grande do Sul, colegas dessa política e com colegas também da Atenção Básica do Rio Grande do Sul. E aí foi feita essa construção do gestar na pandemia, né, que seria um tema importante para ser discutido num PIN Debate. Quando a gente pensa em PIN Debate com esse tema, eu lembro sempre do objetivo do PIN, orientar as famílias, a partir da sua cultura e experiência, para a promoção do desenvolvimento integral da criança, da gestação, né, que é um dos nossos públicos, até os 6 anos de idade. Quando a gente fala de gestação, a gente tem se ocupado, nós, Grupo Técnico Estadual e os municípios também, tem se ocupado muito de fazer essas discussões em relação ao gestar, né, à gestação, tudo que envolve esse tema gestação. Então, fizemos várias oficinas onde a gente discute a amamentação, a inclusão da figura paterna, participamos de vários fóruns perinatais que está preconizado na Rede Cegonha,
o acompanhamento, o acompanhante da gestante, né? Qual é o papel dessa pessoa durante parto, pré-parto e puerpério, o parto humanizado, a caderneta da gestante também foi muito discutida e trabalhada por nós. E aí, quando eu falo também da gestante, eu me lembro sempre da linha da gestante, o material, vou citar aqui, acho que sai um pouquinho do protocolo, eu vou citar aqui a construção de várias oficinas e a confecção e elaboração e execução de várias oficinas que foram feitas aqui no estado por uma colega muito querida, colega de profissão minha, enfermeira, e que estava conosco até o final do ano passado no grupo técnico estadual e está aposentada atualmente. Vera Suzana Taide Paz, uma grande colega que nos ajudou muito nessa construção. Tá? Então, eu queria pontuar muito a presença da Verinha em todo esse cenário. Desculpe, mas assim, eu trago agora as pessoas que já estão participando. A gente tem as gurias de Santa Bárbara do Sul, que é um município que eu acompanho, inclusive da região missioneira. A Bárbara está presente já também. E aí eu quero passar a palavra para a nossa palestrante, né, que é a Paula, para falar um pouco. A gente pensou nesse tema do gestar, né, na pandemia, e aí a gente convidou, conversando com colegas da saúde da mulher, nos sugeriram o nome da Paula como uma palestrante que poderia trazer o que a gente gostaria de ouvir, né, e sensibilizar as equipes municipais. Então, a Paula Nunes Mosker é psicóloga, mestre em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista na relação pais-bebês pelo Instituto de Terapias Integradas de Porto Alegre. Ela atua na linha de cuidado mãe-bebê do Hospital Conceição e na Clínica Espera Ecografia e Medicina Fetal em Porto Alegre. Então, Paulinha, seja bem-vinda. A gente tem conversado, né, virtualmente, já nos encontramos. E agora eu passo a palavra para ti. Bom dia, né, a todos e a todas. Me foi solicitado, né, e vou iniciar então com a audiodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, né, compridos, e eu falo aqui do lugar da minha casa que eu transformei num escritório nesse momento, né, então, que é composto de armários, enfim, tem uma porta branca e armários brancos e marrons. E eu também estou vestindo uma camisa marrom. Bem, então vou estar acompanhada também da Alessandra, né? E inicialmente, então, eu gostaria de agradecer, né, o convite muito especial para estar aqui hoje, né, feito pelo meu colega, o Paulo Mário, que é neonatologista lá no Hospital Conceição, né? Então a gente trabalha junto com as mães e os bebês recém-nascidos, que está vinculado então à Secretaria de Saúde, à Seção da Saúde da Mulher, né, da Secretaria Estadual de Saúde aqui do Rio Grande do Sul. E eu queria também agradecer a Letícia, né, que foi muito cuidadosa em relação a todos os detalhes para que esse encontro pudesse acontecer hoje da melhor forma possível. Né? Então, eu me sinto muito honrada, né, em poder trazer. Na verdade, eu vou olhar um pouquinho para baixo porque eu vou seguindo o meu material escrito para organizar a minha fala, já como é um tema tão amplo, né, com muitas possibilidades, enfim, de se pensar. Então, vou ler um pouco e vou comentando. Então, eu me sinto muito honrada de poder hoje, né, ter sido convidada para falar aqui sobre um tema que me é tão nobre, tão caro, que é justamente, assim, o processo de parentalidade, né, a gestação, a relação mãe-bebê, o vínculo mãe-bebê ou pais-bebê, né, como hoje a gente fala, e a importância, claro, sempre do ambiente para a constituição psíquica desse bebê, né. E o que eu quero dizer com isso, né? Eu quero destacar que quem esse bebê vai ser quando adulto depende muito do início, né? Dos primeiros tempos de vida. Então, como ele vai ser gestado, como ele vai ser narrado, como ele vai ser recebido ao mundo, né? E aí tem toda a importância da política de humanização do nascimento, né? Então, como os profissionais vão receber esse bebê ao mundo e vão facilitar esse encontro da mãe com o bebê, né, no pós-parto,
como esse bebê vai encontrar, né, o olhar da mãe, o olhar do pai, o olhar dos outros familiares. Então, isso tudo é muito decisivo, né, para a constituição psíquica dele, para quem ele vai ser quando adulto, como ele vai se sentir, como ele vai lidar com as emoções dele, com as emoções do outro, como ele vai ler a vida, né, que leitura que ele vai poder fazer das situações que lhe acontecem, né, inclusive da pandemia, né, então, imagina-se que, né, deseja-se que não se viva, né, outra pandemia, mas acho que é interessante a gente pensar isso, né, que hoje os adultos, eles estão respondendo também à pandemia de acordo com o seu repertório lá da primeira infância, né, de acordo com as bases emocionais que eles receberam e com as quais eles contam, né. Então, nesse sentido, eu acho que é importante eu sempre destacar, né, que trabalhar com a primeira infância é trabalhar com a prevenção e com a promoção de saúde. E a gente também sabe que cuidar de bebês, de crianças, não é só tarefa dos pais, né? É tarefa da família, é tarefa, sim, da sociedade, sim, do Estado. Por isso que a gente fala na importância de articular os diferentes setores, né, para poder, então, alcançar a complexidade do que se propõe, né? Então, a questão das políticas públicas, a gente tem que poder articular saúde, né, educação, assistência social, para poder, então, oferecer todo esse cuidado integral, né, às crianças e às famílias. E pensando, então, nesse sentido, né, de como a gente tem que articular tantos olhares, eu pensei em a gente lembrar, né, recordar de 3 ditados africanos que talvez ganham mais força ainda nesse momento da pandemia, que são, né, são os 3. Deixa eu só conectar a minha bateria, que sinalizou que está acabando. Peço desculpa, só um minutinho. Deu, Paulinha? Deu. Ok. Isso que a gente ensaiou, imprevisto. Enfim, acontece. Ok. Mas voltando então aos ditados. É preciso uma vila inteira para criar uma criança, um só joelho não ampara uma criança e uma só mão não nina uma criança. Eles são ditados, claro, que se complementam, né? E eu acho que eles estão dizendo o mesmo, né? De que é preciso muitos olhares, muitos profissionais, diferentes conhecimentos. Então, a gente sempre fala numa aldeia inteira para poder, então, se acompanhar as famílias e as crianças e se buscar, justamente para a gente buscar promover esse desenvolvimento integral. Bem, já na gestação, né, e aí a gente pensando a gestação para além desse momento da pandemia, né, a gente sabe que os pais gradativamente vão imaginando, vão se relacionando e vão construindo dentro de si a imagem do bebê, né. Então é importante a gente pensar que a interação pais-bebê já tem início na barriga, né, quando os pais, eles respondem de algum jeito aquele bebê, que cresce mais, que cresce menos, que se mexe mais, que se mexe menos, que apresentam ou não, por exemplo, alterações no fluxo sanguíneo, que apresentam ou não malformação, por exemplo, né? Então, nesse sentido, é importante a gente pensar como cada vivência dos pais vai influenciar na relação de cada um com o bebê, né? Então, dependendo da notícia que eles recebem, da forma como eles são cuidados e acolhidos pela equipe, da forma como eles sentem o investimento dos profissionais na gestação, na forma como a imagem da ecografia, né, traduzida em palavras, isso tudo vai influenciar a percepção, as expectativas e os desejos dos pais, né, em relação àquele bebê. Bem, inicialmente eu pensei em trazer um exemplo, né, da minha prática diária como psicóloga, então, do Hospital Conceição, que é um hospital vinculado ao grupo hospitalar, né, Conceição, um dos 4 hospitais, e é um hospital de referência para gestações de alto risco, né, para todo o estado. E eu trago esse caso para nos sensibilizar um pouco para esse tema do gestar na pandemia. Então, o caso é da Maria, tá, 27 anos, procedente do interior do estado, que internou com 22 semanas de gestação. Na verdade, essa foi uma gestante que eu atendi antes da pandemia, tá, mas eu trouxe para
para a gente poder pensar sobre o tema. É importante também comentar que ela autorizou que eu trouxesse o caso hoje dela para vocês, né? Então, teve o consentimento dela e eu também alterei alguns dados para a gente poder preservar o sigilo, né? Então, ela internou com 22 semanas, como eu disse, ou seja, né, praticamente na metade da gestação, primigesta, né, e ela estava grávida, então, pela primeira vez, e era uma gestação gemelar, tá? E uma gestação bastante desejada por ela e pelo marido. Maria apresentou uma condição clínica chamada encurtamento do colo do útero, ou seja, o colo estava mais fino e mais vulnerável do que o esperado. Conheci Maria em meio a lágrimas, acamada, tapada pelo lençol. Sempre muito agitada e ansiosa, chorava dizendo que precisava ir para casa para cuidar da mãe com depressão. Ao mesmo tempo, dizia que precisava ficar internada em repouso, pois estava com o colo curto e compreendia que o hospital era o lugar mais seguro para os bebês nascerem. Naquela época, os médicos sempre contextualizavam, na verdade, a inviabilidade dos bebês, porque eles pesavam menos de 500 gramas cada um. E era um grande paradoxo, então, que ela vivia, né? Porque para os bebês vingarem, eles tinham que crescer, mas crescendo, eles poderiam não vingar, pois assim eles fariam mais pressão no colo do útero, né? Que por sua vez poderia se abrir e dar passagem, então, aos bebês. Então, todo cuidado era necessário. A Maria, ela deveria se esforçar o mínimo possível e não sair da cama. A equipe de enfermagem passou a cuidá-la como quem cuida de um bebê. Maria recebia banho no leito, era alimentada, vestida e auxiliada a todo momento. O repouso absoluto exigia proporcionalmente o cuidado absoluto da equipe. Diariamente, os médicos a avaliavam, mediam sua pressão, observavam a glicemia, coletavam sangue e a encaminhavam na cadeira de rodas para a sala de ecografia. Foi lá que Maria passou a acompanhar grama a grama, milímetro a milímetro, o crescimento de Caio e de Lucas. Nesses primeiros tempos de hospitalização, em meus encontros com Maria, sentia que a minha função era de acolher a sua enorme angústia de não poder sair do leito e cuidar de si de forma independente. Aos poucos, a Maria foi contando a sua história. Sua mãe engravidou dela muito nova, aos 16 anos, sendo que seus pais sempre vivenciaram uma relação bastante turbulenta, né? Os pais da Maria, então, com bastante conflito, né? E aí ela conta que no final da adolescência, ela conheceu o atual companheiro e resolveu se casar com ele justamente para sair, né, de casa e romper, né, com essa vida familiar de dificuldades. E nesse contexto, ela levou a mãe com ela, protegendo-a do contato com o pai. Passados alguns anos, a mãe desenvolveu um quadro de depressão grave, a ponto de não comer nem beber nada. Ainda que hoje a mãe esteja melhor, é Maria quem constantemente a cuida, controlando medicamentos e se responsabilizando pelo tratamento psiquiátrico. A partir da narrativa de sua história, pude perceber que o colo curto no corpo de Maria poderia também representar o colo que ela recebeu em sua infância. Talvez esse colo foi particularmente curto, ou seja, não seguro, se pensarmos que sua infância transcorreu circunscrita em meio a dificuldades do pai e a fragilidade de uma mãe muito jovem, cuja tristeza se intensificava com o passar do tempo. Considerando essa hipótese, tendo recebido um colo curto enquanto filha, poderia ela oferecer um outro colo enquanto mãe? Né? Acho que é essa pergunta que eu me fazia também. E aí, né, eu posso responder que a nossa experiência junto a ela no hospital diz que sim. Né? Ou seja, ela poderia sim oferecer um outro colo. Ao se sentir acolhida, compreendida e sustentada em suas necessidades corporais e psíquicas, a Maria pôde gradativamente confiar em si mesma e no potencial do seu corpo para abrigar, ainda que com adversidades, os seus filhos. Dia após dia, inserida em uma rotina de cuidados, a Maria foi se tranquilizando e pôde ir encontrando no ambiente a confiabilidade necessária para se sentir segura e encorajada a enfrentar os desafios que surgiam.
Buscou saídas à ansiedade de estar longe da mãe. Tanto passou a falar com ela por vídeo no celular, quanto solicitou que os seus irmãos mais novos estivessem mais próximos da mãe naquele momento, ajudando-a naquilo que ela precisasse. O marido de Maria igualmente estava sempre presente, apostando junto dela na sobrevivência de Caio e Lucas. Acompanhei o seu ventre crescer. E por mais que Maria estivesse em repouso, eu sempre presenciava muito movimento. E aí, quando eu falo de repouso, é repouso absoluto, né? Assim, ela não saía do leito. Tanto é que ela ganhava, né? Ela recebia o banho no leito, né? Ela fazia as necessidades no leito, né? Era algo de não sair do leito. Ela só sentava quando ela sentava na cadeira de rodas para ir fazer a ecografia. E por mais que Maria estivesse em repouso, eu sempre presenciei, então, muito movimento. De novo, um paradoxo, né? Ela parada fisicamente, mas eu percebia muito movimento. E aí eu penso que tratava-se de uma intensa movimentação psíquica. Mesmo parada, Maria caminhava por sua trajetória de vida, podendo inclusive se reaproximar do pai, que chegou a visitá-la no hospital e, após reconhecer o quão violento tinha sido, né, ao longo dos anos, especialmente da infância dela, pediu o seu perdão. Maria ficou muito emocionada ao sentir o real arrependimento do pai e disse sim ao seu pedido de perdão, contextualizando as dificuldades do passado, mas validando como desejava a presença dele enquanto avô na vida de seus filhos. E isso foi tão bonito que recentemente eu falei com ela e ela falou que desde então ela nunca mais se desgrudou do pai, desde o perdão do pai, desde o perdão ao pai, né, que ela pôde então vivenciar lá internada no hospital, ela nunca mais desgrudou dele. Esses dias ela me escreveu contando isso. Quanto ao colo, ainda que tenha permanecido curto ao longo de quase 2 meses de internação, então uma mulher que ficou 2 meses dentro do hospital, né? Eu testemunhei o fortalecimento desses tecidos simbolicamente. Maria amadureceu e se tornou mãe. Sintonizou afetivamente com Caio e Lucas, nomeando suas diferenças, preferências, modos de ser e de existir dentro do seu ventre. Conversava com os filhos, pedindo-lhes tempo e paciência. Acompanhava a movimentação de um e de outro, massageando a barriga. E aí eu compartilho com vocês uma ideia que seguidamente me ocorria ao longo dos encontros com Maria, até como uma forma de eu mesma suportar o peso de acompanhar uma gestação cujo peso não poderia ser sentido. Pensava eu, mas o útero não é redondo? E sendo redondo, não podemos imaginar que há vários colos possíveis? Estando deitada, algum outro colo se faz ao bebê. Quem sabe esse não tão fino e não tão vulnerável. E assim, algum outro caminho se torna possível. Se o Mário puder colocar, né, a imagem, para a gente poder representar um pouco esse meu pensamento. Então, para poder, né, compartilhar para todos verem, enfim, né, essa é uma imagem de um balão em preto e branco, né, com uma cordinha e uma mão segurando essa corda, né, um balão na vertical cheio, né, e que tem 3 flechas coloridas dentro do balão, né, uma flecha vermelha apontando para a parte onde a gente faz o nozinho no balão, né, onde a gente amarra, e mais 2 flechas, uma azul e uma verde, ambas apontando para os lados né, do balão, assim, a parte mais interna. Então, para a gente poder pensar, né, é como se então o útero fosse esse balão e o colo do útero fosse essa região ali, né, da flechinha vermelha, que a flechinha vermelha está apontando, né. Então, claro, a gente sabe que com a ação da gravidade, né, o colo do útero, e fisiologicamente o útero tem um colo, né, que é esse indicado pela flecha vermelha, e com a ação da gravidade todo o peso recai sobre esse lugar do útero, né. Mas eu pensava então que sendo o útero redondo e ela estando deitada,
a gente poderia ver de outros ângulos, né? Então, esse útero, ele tem outras porções que também podem fazer, às vezes, de colo, né? Que seriam, então, as regiões onde eu aponto, por exemplo, com as outras duas cores, azul e a verde, nesse sentido. Bem, então, ao pensar em tantos colos, né, e não em um único colo, internamente eu ia imaginando e fantasiando tantos caminhos e possibilidades diante desse contexto adverso. Entendo que às vezes é preciso a gente mudar a lente, a gente enxergar de um outro ângulo, né, contar outra versão de uma mesma história. A criatividade nos brinda, né, com essa possibilidade, a gente sabe, né, que é de reinventar o mundo e é de a gente questionar algumas certezas, né. Sendo assim, pode haver vários colos em um útero, e a gestação pode ser sustentada de vários modos, em diferentes posições, e especialmente a partir de diferentes perspectivas. Então, às 28 semanas, nasceram os bebês. Foi bastante emocionante acompanhar o desfecho da gestação e o encontro dos pais com cada um dos bebês, né? Tanto com o Caio quanto com o Lucas. Ainda que prematuros, né? E prematuros extremos, ambos demonstraram sua força e vitalidade, atestando a diferença que a mãe tinha feito em suas vidas, ao sustentá-los dia após dia, através desse repouso absoluto. Infelizmente, um dos bebês acabou não sobrevivendo. Acompanhei Maria nesse percurso absolutamente complexo ao longo do período na UTI neonatal. Por um lado, chorava a ausência de Lucas, que foi o bebê que faleceu, nomeando a dor de perdê-lo, e por outro, sorria ao ver Caio amadurecendo, engordando e se aproximando da alta hospitalar. Vida e morte coexistiam e sobre ambas conversávamos ao longo dos atendimentos. Por vezes, em silêncio, eu sustentava o seu sofrimento. Por outras, apontava tudo o que ela havia feito, o seu cuidado, a coragem, a dedicação, a entrega, a persistência, a paciência, enfim, né? Nomeando que tudo isso havia sido transmitido e sentido pelo Lucas, o bebê que faleceu, no tempo em que eles estiveram fisicamente juntos. Após cerca de 70 dias, o Caio recebeu alta, para a enorme alegria e alívio desses pais. Acredito que foi o cuidado integral e interdisciplinar oferecido pelo hospital o responsável por oportunizar verdadeiras transformações à história de Maria e de Caio, um bebê que pôde, na verdade, né, e segue podendo receber um colo comprido e não encurtado, cheio de disponibilidade e de amor. Bem, então por que eu trago esse exemplo, né? O exemplo da Maria, né? De uma gestante hospitalizada, confinada não em casa, em função de um vírus, mas confinada em um hospital, em função de uma condição clínica, né? Privada da sua liberdade, tendo que renunciar ao desejo de realizar todos os rituais da gestação que são tão importantes como, né? A gente sabe que é o chá de bebê, de fraldas, ou mesmo o chá de bênçãos, enfim, tendo que se adaptar a essa realidade tão distinta daquela que ela imaginou, desejou, enfim. Eu acho, então, que o caso da Maria nos convida a pensar em como a gente pode olhar e cuidar das gestantes nesse cenário da pandemia. Penso que sempre temos como encontrar alguma brecha, né, alguma fresta, algum espaço possível de intervenção. Então, apesar das dificuldades, dos desafios, das limitações, sempre há algo a ser feito, né? Por mais que esse algo, isso eu acho que é interessante da gente pensar, que esse algo às vezes, e normalmente é, né, distinto daquele do qual a gente estava acostumado, enfim, familiarizado, né? Então, a gente pode sim usar da nossa imaginação e da nossa criatividade e pensar que, assim como há vários colos em um útero, né, há várias formas possíveis de se gestar na pandemia, né? Talvez com medo, com ansiedades, com tristeza, com lutos a serem feitos, mas não necessariamente com sofrimento. O que me preocupa é gestar na pandemia com sofrimento, ou seja, com a sensação de desespero, de vazio, com o coração intoxicado de angústia. Me preocupa a gestante que não dorme, que não come,
que faz uso de álcool, de drogas, que transborda a angústia, né, e aí acaba se machucando ou se colocando em risco, né, enfim. Então, essas são gestantes que certamente precisam de um cuidado especializado em saúde mental nesse tempo, né, é importante a gente estar atento a isso. Bem, para trazer um pouco de dados, assim, né, de números, porque eu acho que isso também contextualiza. Em maio desse ano, o Unicef estimou que 116 milhões de bebês nascerão no mundo nesse cenário da pandemia. E o Brasil está entre os 10 países com maior número esperado de nascimentos, o que equivale, né, a 2,3 milhões de bebês, ou seja, é muita gente, né, vindo nesse mundo nesse momento. Então, é muito bebê prestes a nascer, né? E aí eu trago um recorte da entrevista que a diretora do Unicef deu, que eu achei bem interessante, né, para a gente pensar. Então, ela fala, abre aspas, né, milhões de mães em todo o mundo embarcaram na jornada da maternidade no mundo que existia antes da pandemia. Elas agora precisam se preparar para trazer uma vida a um mundo muito diferente. Um mundo onde as gestantes receiam ir aos centros de saúde por medo de serem infectadas, ou estão perdendo cuidados emergenciais devido a serviços de saúde sobrecarregados e as medidas de confinamento. É difícil imaginar o quanto a pandemia reformulou a maternidade. Acho que essa é uma frase bem impactante, né? É difícil imaginar o quanto a pandemia reformulou a maternidade. Enfim, a gente está vivendo isso, está experimentando, mas acho que a gente ainda tem muito a descobrir. Né? E aí eu trago também uma pesquisa feita aqui no Brasil por um grupo ali da Universidade Federal da Bahia, né, onde elas entrevistaram 250 gestantes e puérperas através de um questionário online, né, que mandaram para as casas dessas pessoas. E acho que alguns dados chamam a atenção, como o de que 53%, né, então um pouco mais da metade das gestantes relataram alterações no acompanhamento pré-natal realizado até então, mesmo que a gente sabe, né, o pré-natal é considerado um serviço essencial que não pode ser interrompido, né, apesar das medidas de distanciamento social, é algo que deve ser sim mantido. Também porque, né, vale lembrar que o Ministério da Saúde incluiu as gestantes e as puérperas no grupo de risco, né, para a Covid. E aí a gente está falando de mulheres gestantes em qualquer idade gestacional, inclusive aquelas que passaram por abortos e perdas fetais, né, com base na epidemia do H1N1. Mas outro dado que eu acho que chama atenção é o de que nessa pesquisa que esse grupo fez com 250 pessoas, 90%, ou seja, 9 em cada 10, né, disseram que sentem alterações, ou seja, que a pandemia mudou a forma de elas olharem para a gestação delas. Eu acho que isso é bem importante. E aí elas nomeiam alguns sentimentos para descrever essa vivência e essa alteração na percepção. Então, é uma vivência permeada pelo quê? Aí elas nomeiam medo, né? Elas elencam as palavras medo, tensão, ansiedade, insegurança, frustração, tristeza e solidão. Então, para a gente entender se 9 em cada 10 sentem assim, né? Como a pandemia toca, né? Como ela se imobiliza, como ela está acionando e como a gente tem que então olhar para a saúde mental dessas mulheres. Observa-se que então para a maioria das mulheres, esses dias eu escutei um termo bem interessante, é como se a gravidez tivesse sido eclipsada, né? Como se tivesse acontecido um eclipse sobre a gestação. Então, a gente pode pensar que a gravidez ela foi encoberta pelas angústias, pelas inseguranças, pelas incertezas desse momento. E aí eu trago algumas falas, né? Uma gestante comentou: esquecemos de falar de vida em meio a tanta morte. Somos bombardeados por notícias ruins. Mesmo evitando o telejornal, o diálogo com a Bela se tornou silencioso. Queria escrever coisas gostosas, mas só vem tristeza. A doença assusta
e afasta gestantes de parentes e até mesmo dos médicos. Outra gestante traz a ideia de uma gravidez invisível. Então ela fala: até brinco com os meus amigos que as pessoas vão pensar que eu roubei um bebê, porque quase ninguém vai me ver com barrigão. Então, eu acho que essas falas nos mostram como elas estão sentindo falta do reconhecimento social da gestação, né? Isoladas em casa, elas não podem exibir a barriga. E, consequentemente, a sociedade não testemunha a evolução e o crescimento daquele bebê. Tudo fica encoberto. Até mesmo porque nos atendimentos online, né, remotos, nós só enxergamos o rosto da pessoa e não a totalidade do corpo, né, incluindo aí o ventre gravídico e a presença do bebê, né, que nem vocês estão me vendo aqui, vocês só veem, né, o meu rosto, basicamente, vocês não me veem de corpo inteiro. E assim também, normalmente, tende a ser o atendimento online por vídeo, né, as gestantes. A gente não as vê de corpo inteiro. Então, a gente não captura o ventre, a barriga, o bebê intraútero. Nesse sentido, tendo em vista a complexidade desse cenário, torna-se ainda mais importante a presença de uma sólida rede de apoio familiar e conjugal, né, para garantir alguma segurança, alguma proteção, alguma confiança, alguma esperança às gestantes. Ainda que muitos familiares se incluam em um grupo de risco, como pessoas idosas ou com doenças crônicas, é importante a gente pensar que o distanciamento social não precisa ser sentido como abandono. Acho que isso é algo bem interessante da gente pensar. Bem, se gestar, né, já é um verbo recheado de expectativas e de incertezas, quem dirá numa situação de pandemia mundial? As gestantes estão trazendo muitas dúvidas, né? Elas perguntam para mim e perguntam para os meus colegas de uma forma geral, coisas do tipo: se eu for infectada, o que acontece com o bebê? Como será que eu vou estar no momento do parto? Será que eu vou me contaminar no hospital? Como eu vou pegar o meu bebê sem medo depois do nascimento? E se eu contagiar ele de alguma forma? Né? Acho que são todas perguntas importantes, assim, né, e compreensíveis para esse tema. O que se sabe é que as informações são insuficientes e, por vezes, desencontradas, né, o que causa ainda mais insegurança, né, e o que causa certa confusão e perturbação, tanto aos gestantes quanto aos profissionais de saúde. Então, eu acho que é importante a gente contextualizar, né, que as coisas estão acontecendo, né, os protocolos estão sendo criados, estão sendo consolidados a partir da experiência, não se tem nada pronto, a gente precisou criar tudo, né, e conforme, então, esses conhecimentos científicos vão sendo alcançados, a gente pode ter um pouco mais de segurança, né, e se ancorar aí em alguma evidência. Talvez, então, diante de tantas perguntas, aí eu penso nos visitadores, né, que seguem, então, trabalhando com as gestantes, enfim, como responder a esse monte de dúvida, ou, né, o que responder, enfim, né. Talvez uma possibilidade seja respondermos da seguinte forma: até onde se sabe, né, até onde a ciência alcançou como evidência ao longo desse período, se pode amamentar, por exemplo, né, que então o vírus ele não é transmitido pelo leite materno. Então é um exemplo, né, de algo que está sendo dito, por exemplo, lá no hospital. Assim como essa expressão, né, até onde se sabe, eu acho que a gente consegue tanto contextualizar e inserir, né, esse conhecimento científico numa perspectiva, quanto a gente consegue sim dar algum contorno, né, para a angústia, para a incerteza e para a insegurança de quem está nos perguntando. Em relação às famílias das gestantes, né, especialmente aquelas mais vulneráveis, né, e aí eu penso sim, né, no PIN, na atuação, né, dos visitadores, eu acho que tem todo um cenário para a gente considerar. Com o fechamento das escolas, né, as crianças, que são, então, se a gente pensar, os irmãos dos bebês gestados, ficam em casa, expostos muitas vezes ao estresse dos pais desempregados, né, dependentes, na maioria, do trabalho informal, né,
que está muito pouco demandado nesse momento. E a gente sabe que a convivência de vários familiares sob o estresse psicológico no mesmo domicílio, né, numa mesma casa, isso tende a aumentar a tensão, isso tende a aumentar os casos de violência doméstica, né, que a Organização Mundial da Saúde vem anunciando, né, o quanto a violência doméstica se intensificou nesse período da pandemia, né. E a gente sabe que também pode aumentar a experiência do chamado estresse tóxico, né, que é um conceito que está bem atual, né, enfim, que é algo extremamente prejudicial para o desenvolvimento cerebral, né, da criança, que é como se fosse assim, a gente tem, como se a gente, metaforicamente, né, a gente tem um botãozinho no cérebro de resposta ao estresse e é como se ele tivesse constantemente ligado, né, o estresse tóxico, ele diz desse estresse crônico, continuado, sustentado no tempo, então é como se as crianças, elas estivessem constantemente com medo, inseguras, assustadas, e aí irritadas, né, respondem com raiva também a isso, ou seja, elas estão fragilizadas porque elas ficam imersas nessa situação de excesso, né, é um excesso que coloca elas nessa condição do para além do que elas são capazes de suportar emocionalmente, né. E outro ponto bem importante, eu acho que é da gente pensar na saúde mental da mãe, né, especialmente contextualizando, né, a depressão, né, que tende a ocorrer nesse cenário de fatores de risco, né, de desemprego, de baixo nível socioeconômico, de falta de apoio conjugal e familiar, né. A gente sabe que a rede de apoio, uma rede de apoio inexistente, faltosa, empobrecida, é um grande fator de risco para o desenvolvimento, por exemplo, da depressão pós-parto. E a gente também sabe que diante da depressão materna, o bem-estar emocional dos filhos ele é afetado, né? Porque a gente diz que a criança ela é como se, ela funciona como uma esponja, né, emocional. Então, ela se entristece com a tristeza dos pais, ela se angustia com a angústia dos pais. Então, ela está muito exposta e vulnerável a como esses pais estão reagindo emocionalmente à pandemia. Bem, então eu acredito que nesse momento, né, a política do PIN pode contribuir muito, apesar dos desafios. Entendo que a modalidade de atenção individual à gestante, né, é muito potente na medida em que o visitador, então, vai à casa, né, conhece o contexto familiar, conhece a história de vida, né, pode, então, identificar demandas e articular junto a essa rede maior, né, de educação, assistência social, saúde, articular aí né, identificar demandas e articular pontos importantes para a gente poder planejar o cuidado. Então, nessa perspectiva, é o visitador quem primeiro tem notícias do sofrimento emocional, né, do sofrimento psíquico da mãe, seja então gestante, puérpera, enfim. É ele quem, através do seu olhar e da sua escuta, observa sinais indicativos de dificuldades no vínculo, dificuldades na relação, percebe, de repente, uma mãe desinteressada no bebê, pouco atenta, pouco responsiva, pouco disponível, ou uma mãe que está recheada de angústia, né, ou que está sinalizando uma desesperança, né, na vida, enfim. E justamente, né, pela proposta dessa assistência longitudinal, né, existe, o que eu acho que a gente precisa destacar, né, o diferencial do vínculo, da intimidade, da confiança, né, que os visitadores, então, acabam estabelecendo com essas mulheres e com essas famílias. Nesse sentido, ele ocupa, o visitador, um lugar privilegiado para a intervenção, né, podendo costurar a necessidade daquela mulher com o melhor encaminhamento para o caso, que tende a ser a oferta de um espaço de escuta com um profissional da área da saúde, que por sua vez encaminha para atendimento em saúde mental, né, que pode ser feito ou em CAPS, ou na unidade básica de saúde, ou no ambulatório de saúde mental, enfim. E aí eu trago um questionamento, né, que é, nesse momento da pandemia, em que as visitas estão contraindicadas, né, imagino que, claro, com algumas exceções, porque talvez algumas visitas possam ser possíveis com o uso de equipamento de proteção individual, enfim, com todo o cuidado necessário, né, mas de uma forma geral, estando elas
restritas e contraindicadas, né? Que nome o visitador passa a ter, então, quando não pode mais visitar. E como sugestão, eu penso no nome escutador. Quando a visita acontece à distância, mediada pela tecnologia, acredito que é através de uma escuta atenta, sensível e empática que o cuidado à gestante e à sua família pode ser oferecido. São tempos esses, né, de agora, que a gente precisa reinventar o nosso cuidar e o nosso fazer. E isso eu estou tendo que todos os dias lá no hospital pôr essa frase, né, essa ideia em cena. E nesse cenário, eu acho que mais do que nunca a gente precisa olhar para a nossa saúde mental, né? Tudo bem a gente estranhar, a gente se entristecer, a gente se angustiar também, né? Claro, porque todos estamos vivendo esse mesmo cenário, né? Em função do medo, da incerteza, da insegurança, enfim. Mas eu acho que também há um limite, e aí cabe a gente observar, né? E estar atento para esse limite, para que a tristeza não vire depressão, né? Para que o medo não nos intoxique, não nos paralise, para que a angústia não transborde dentro ou fora de nós. Nesse sentido, é preciso que os visitadores também possam olhar para si, se perceber, né? Se conectar, sintonizar com o que eles estão sentindo. Ou seja, eu acho que todos nós, né, profissionais que nos propomos ao cuidado, a gente precisa cuidar para poder cuidar do outro. E eu digo isso porque no hospital eu tenho escutado bastante isso das gestantes, né? A percepção delas a respeito dos profissionais. E daí elas falam que somente através do olhar desses profissionais, na medida em que eles estão sempre de máscara, óculos, protetor facial, enfim, né? Muitas gestantes reconhecem neles a presença de uma angústia intensa, de um medo intenso, né? Então, essas são evidências de que os profissionais que se propõem ao cuidado integral devem também, né, cuidar de si integralmente. E aí, a saúde mental precisa ser contemplada, né? Precisa ter algum lugar dentro desse cuidado. Por fim, né, eu gostaria de deixar uma mensagem para poder nutrir, né, um pouco alimentar a nossa capacidade de esperançar nesses tempos que são mais difíceis. E aí eu acho que sim, por mais desafiadoras que sejam as situações, né, de crise, como está sendo a pandemia, né, sempre existem alternativas, possibilidades e oportunidades. Então, a gente pode, assim como a gente, lembrando do caso da Maria, né, assim como a gente pode pensar que há várias formas de olhar para uma situação e que tem vários colos possíveis em um útero, né, a gente pode sim, né, reinventar a nossa prática, o nosso fazer e pensar em diferentes caminhos aí a seguir. E como, né, eu trouxe um exemplo que falava do colo do útero e a gente pensou, então, também metaforicamente no colo que ela recebeu, eu trago um recorte do livro do Carpinejar, né, que é O Colo, por Favor, Reflexões em Tempos de Isolamento, né, onde ele vai falar uma frase que eu recortei, que eu achei bastante especial, assim. No colo, alguém nos cuida e nos dá licença para nos emocionar. Alguém nos guia com o pente dos dedos a achar um caminho para a tristeza, reunindo os fios soltos de nossa esperança, soltando os nós de nossa respiração. Então, eu acredito que nesse contexto todo, né, que a gente vive, os visitadores e escutadores podem sim oferecer esse colo que tranquiliza, que cuida, que dá lugar para a tristeza, mas também para a esperança, né? Apesar de não estarem corporalmente presentes, né? Então, e daí a gente pode perguntar, bom, mas como oferecer um colo sem estar corporalmente presente, né? Então, acho que a gente tem que pensar que o nosso olhar, que a nossa escuta pode ser transformado em colo, pode ser sentido como colo, né? E acho que é essa a aposta, né? Como a gente oferecer um abraço, né? Um colo, um olhar, uma escuta, como a gente se oferecer continente ao que vem, sem também poder tocar, sem poder se aproximar, se mantendo fisicamente distante.
Então, eu espero, né, que esse gestar na pandemia, para finalizar, então, possa, apesar de todas essas dificuldades, ser alargado, né, em termos de todas essas possibilidades e reinvenções que a gente pode conversar hoje um pouquinho. Ai, Paulinha, muitos comentários legais, assim, as pessoas gostando muito da tua fala. Quem quiser fazer pergunta, algumas perguntas já estão aqui anotadas, eu vou trazer comentários e perguntas, eu vou trazer agora na minha fala, mas quem quiser perguntar alguma coisa para a Paula, pode fazer. A gente está com 270 pessoas agora, o Mário está me atualizando, né? Bastante gente assim participando, né? Mas está aberto ainda para perguntas. Neide Peruso fala de quantas Marias existem por aí. Não sei se a Neide é conhecida tua, porque depois ela faz um outro comentário também, que parabéns, doutora, por tratar de doentes e não só de doenças, né? É o que falta em alguns profissionais. Então, acho que é isso mesmo, né? A gente tem que tratar os doentes, não a doença mesmo. O Maro é um supervisor do Criança Feliz, um monitor lá de Jaguarão, Maro Manes. Ele coloca um comentário que há um momento na vida que será necessário saber explicar a seus filhos a razão por que eles nasceram. E é maravilhoso quando se sabe essa razão. Trabalhar na primeira infância trata-se disso, levar esse entendimento aos pais. Ele coloca aqui. Maiara Mar, fala. Abrir espaço para essas histórias, né, para essas narrativas, isso a gente vê que faz toda a diferença, né? A história da família, a história dessa mulher, né, a história de vida dela, mais do que nunca, quando tu fala ali de escutador, né, acho que, só interrompendo aqui as leituras, que eu anotei vários comentários, mas eu acho que mais do que nunca, o visitador tem que ter uma boa escuta, né, ele tem que ser muito ouvido, ele tem que estar prestando muita atenção nessa, né, na fala, no gestual, né, se for um atendimento remoto, que ele não veja essa mulher presencialmente, mas que ele possa interpretar isso e ouvir isso que ela está trazendo, né? Acho que é muito importante a escuta, mais do que nunca agora. A Maiara Marques, eu acho que ela é uma visitadora de São João do Polese, se não me engano. História emocionante, ela coloca que ela é gêmea também. Larice Cunha está colocando, é muito lindo o relato. A Kátia do Pim de Braga, que é um município ali da região norte aqui do estado. Obrigado pelas valorosas informações que vocês vêm nos passando, né? Te agradecendo também, Paulinha, pela tua contribuição. A Cleci Martins, que é uma colega nossa lá do Grupo Técnico Estadual, ela traz que apresentar estudos de caso nos ajuda a contextualizar a teoria, né? Então, traz um pouco do mundo real, né? Para a conversa, né? Acho que é bem interessante mesmo. A Bruna Fagundes, parabéns, Paula, pelo teu trabalho de humanizar a gestação e o parto, né? Acho que a gestação tem se tornado muito um momento de lucro, né? E aí acho que também a gente tem que olhar para isso, né? Que tem que ser mais humanizado esse momento para as mulheres, né? O que mais? Deixa eu ver, eu anotei algumas coisas, mas tem algumas perguntas para te fazer. A Vera Souza da Cruz, toda a beleza do gestar literalmente encoberta. Vejo nossa importância nesse momento como ativistas na primeira infância. A Vera é do PIN de Porto Alegre, ela trabalha no PIN de Porto Alegre. E aí tem algumas pessoas aqui que trouxeram. A Priscila, que é visitadora do Alegrete, ela coloca que está gostando muito também, porque além de ser visitadora, ela também é gestante, está com 25 semanas de gestação. Então, ela também está vivendo, né, literalmente na pele, isso tudo que está acontecendo. Tem aí o comentário e a foto da Priscila. Mas aí teve alguns comentários, assim, perguntas, né, mais precisamente, da Luísa Menezes, que é a nossa colega também do Grupo Técnico Estadual, e da Alneura, as duas são colegas nossas do PIN, são psicólogas, e as perguntas delas foram muito semelhantes, então eu vou condensar. Como podemos apoiar as gestantes nesse momento, né, com esses sentimentos de solidão e medo? Se tu quer comentar alguma coisa sobre isso, Paulinha.
Esses tempos eu ouvi uma frase que eu acho que se encaixa bem, né, nesse sentido, assim, que quando a gente fala assim em narrar, né, em falar sobre, em narrar a dor, não significa que a gente vai fugir da dor ou que a gente vai fazer desaparecer a dor, né? Mas narrar a dor nos coloca nessa possibilidade de conviver com a dor. E eu acho que já como a gente está falando assim de um momento marcado por medo, por ansiedade, né, por angústias, como então eu venho trazendo, né, ao longo da minha fala, não tem como, né, a gente se aliviar sem a gente poder oferecer alguma palavra. Né? No silêncio, de uma forma muito recolhida, fica difícil fazer algo, né, com essa dor. Mas na medida em que a gente pode compartilhar com o outro, narrar, acho que traz um grande alívio e traz a possibilidade justamente da gente reinventar e pensar em novas perspectivas aí, porque a gente Outras está possibilidades, né? possibilidades, porque eu acho que isso é bacana, considerando também que temos uma gestante ali, né, de 25 semanas, enfim, visitadora. Isso eu acho que é bacana a gente pensar, porque quando a gente fala no gestar da pandemia, acho que a gente vai poder também falar, claro, um pouquinho mais de pai e de família, mas acho que a gente tem que pensar também, assim, como uma metáfora. O que cada um de nós, mesmo não estando gestante, está podendo gestar nesse momento da pandemia, né? Em termos assim de novos valores, de descobertas, de encontro com a nossa intimidade, né, com o autoconhecimento. A gente está ganhando tanta consciência a respeito das desigualdades sociais, né, que estão muito mais visíveis nesse momento. Então, assim, acho que a gente pode sim aprender muito, né, e sair desse momento de crise também como essa grande oportunidade aí, né, da gente poder descobrir potenciais e recursos para poder fazer frente também à dor e à solidão e à tristeza, que se não me engano, acho que eram esses itens da pergunta. Né? Uhum. Na prática do PIN, a gente tem vários municípios e visitadores que elaboram algumas atividades que trabalham muito a coisa do sentimento, né? Então, a gente tem, se a gente for pegar, alguns vão citar aí vários municípios que trabalham o diário com a gestante, né? Então, onde a gestante pode trazer os seus sentimentos, assim, no seu cotidiano, e aí na visita semanal, né, quando o visitador encontra essa gestante, ele pode revisitar esses instrumentos com ela, né, e por que que naquele dia ela teve tal sentimento, se isso permanece, se não. Então, eles usam muito o diário, né, com as gestantes, a gente ouve essa narrativa dos visitadores, e também a caixa das emoções, né. Nós temos, inclusive, um vídeo que foi feito pelo município de Esteio há muitos anos atrás, que está no nosso site, se chama... foi feito por um seminário nosso, e eles gravaram com uma gestante. E em 2006, isso faz alguns anos. Mas a gente ainda usa essa prática da caixa das emoções, também é uma modificação do diário, né? Mas eles também utilizam muito isso, uma caixinha que é colocada na casa, onde também a gestante pode trazer os seus sentimentos, né? E colocar ali e revisitá-lo também, assim, né? No início, no final da gestação, depois que o bebê nasceu, por que ela teve aquilo, como é que foi a solução daquele sentimento que talvez estava afligindo ela naquele momento, né? A gente sabe que todo esse contexto da gestação, e eu acabo tendo que falar, me motiva muito esse tema, Paulinha, mas e eu não devia estar falando tanto, eu devia estar trazendo mais as perguntas, né? Mas o momento da gestação, ele tem muito a ver com os sentimentos dessa mulher. Inclusive, o parto dessa mulher vai se dar de uma forma mais efetiva quanto mais essa mulher estiver tranquila, né? Meio que blindada com algumas coisas que estão permeando o ambiente dela, né? Então, tem várias coisas que a gente procura fazer, né? No momento não pandemia, de dar tranquilidade para essa mulher, dela poder sentir o seu bebê, dela poder conhecer o local onde esse bebê vai nascer, né? Para que também ela se sinta um pouco menos desconfortável naquele ambiente hospitalar, que é tão assustador para algumas pessoas, né?
Então, acho que eu fico pensando como fazer isso agora, né? Acho que é mais ouvindo mesmo e conversando com essa mulher para tranquilizá-la, né? Porque ali no Hospital Conceição, por exemplo, né, essas visitas antes do parto que aconteciam para, né, para a gestante poder conhecer então esse ambiente onde ela iria ganhar o bebê, e ela normalmente fazia isso acompanhada de alguém da escolha dela, ou do pai do bebê, ou da companheira, do companheiro, enfim, de alguém. Isso nesse momento não está sendo possível, né, para se dedicar Sim. a e esses, só para complementar, assim, em relação ao parto, assim, né, Letícia, eu acho que esses tempos eu ouvi uma expressão bem interessante da gente pensar, que é, para além de toda essa adaptação que a gente está tendo que fazer, assim, da gente pensar na nova estética do parto. Essa questão da estética mesmo, assim, do que se vive em termos de percepções, de cena, de beleza ou de feiura, digamos, no momento do parto. Por quê? Por que eu digo isso, assim? Porque algumas puérperas estão trazendo a sensação de que o parto foi acompanhado de astronautas. Para a gente poder ter, né, a noção, assim, de todo esse estranhamento, de todo esse não reconhecimento, né? Os profissionais com tantos aventais e máscara, óculos, o escudo facial, ficam irreconhecíveis, todos iguais, né? De branco, de azul, enfim, ao redor delas. Então, assim, acho que a gente vai ter que resgatar a humanização por uma outra via, né? Claro, a gente entende que isso também é cuidado, né? Não é, a gente pode também só questionar, bom, então, né, tira tudo para poder atender e voltar a ser como era, porque, bom, a gente precisa se adaptar à realidade. Mas acho que é interessante a gente pensar isso, que experiência estética que se vive, assim, né? Que contato, que cheiros, que cores, né? Que emoções que estão circulando ali, que são tão distintas do que era antigamente, né? Tem uma pergunta, um comentário da Valéria Mora. A Valéria, eu conheço muitas pessoas que fazem comentários ali, mas a Valéria eu não sei de que município ela é. Gostaria de saber como e com que palavras tranquilizar as gestantes na gestação do medo de ir à consulta e até mesmo de ir para o hospital dar à luz com confiança. Difícil, né? Mas acho que assim, a gente tem que poder pensar que, ainda que, claro, o hospital seja um ambiente, né, elas entram e elas estão, claro, mais expostas ao vírus, né, lá. Especialmente, por exemplo, pensando no Hospital Conceição, que é um hospital de referência hoje para tratamento, né, da Covid. Acho que a gente tem que pensar, por exemplo, assim, que hoje o centro obstétrico, ele se adaptou, né, então, assim, antes toda gestante era acolhida nesse mesmo lugar, né? Agora tem toda uma outra triagem. Então, se ela já chega com sintomas respiratórios, enfim, ela é atendida num outro local para que ela não vá para esse mesmo ambiente onde estão as outras gestantes e puérperas, enfim. Então, assim, se tem todo um cuidado, claro que gente, nesse momento a gente não está longe de conseguir controlar tudo, ou mas acho que a gente trabalha com a minimização de riscos, né? E acho que sim, né? Os hospitais eles estão tentando minimizar riscos para poder seguir um atendimento minimamente seguro, né? O mais seguro possível para as gestantes. Então, a gente sabe que é necessário, né? Tem gestantes com perda de líquido, com sangramento, que às vezes ficam em casa com medo de ir no hospital, e isso acrescenta muito mais risco do que o risco do contágio, né? Então, a gente colocando uma balança, a gente vê que não compensa. Obviamente, é necessário seguir ajudando. Então, acho que a gente pode informar tranquilizando de que certamente os hospitais e unidades de saúde, enfim, seja, né, o local da rede que essa gestante vai acessar, certamente está tomando todos os cuidados para diminuir, né, riscos e, enfim, protegê-la da melhor forma. Ela tem que buscar o pré-natal, né? Eu entendo que a mulher gestante deve fazer as consultas, aquela de risco habitual, mas exigir esses cuidados da unidade onde ela está sendo atendida, né? Exigir que se a unidade não está fazendo, que ela faça esse cuidado, né? Que ela não esteja com outras pessoas que estão com sintomatologia, né? Para que ela possa ter segurança, né? Nesse atendimento.
gente tem um comentário do Nilo. O Nilo é um visitador muito amado por nós, ele é de Teutônia, e ele há muitos anos é visitador do PIN, e ele sempre participa dos nossos trabalhos, né? Já sempre pôde contribuir e trazer a experiência dele para os PIN debates, principalmente. Neste momento, com relação à temática, são tantas perguntas. É um perguntão, é um comentário grande. São tantas perguntas, tantas dúvidas, tantos sentimentos, ansiedade. Esses que já fazem parte da gestação, né? Que a gente, ele é pai também, o Nilo. Imagina em meio a uma pandemia. Vejo de extrema importância, em especial o momento que estamos vivendo, a articulação da rede, né? Então, isso que a gente sempre fala da importância da rede estar articulada para acolher essa mulher, né? Mais do que nunca tem que estar funcionando. Estamos todos aprendendo, reaprendendo nesse momento. Não há uma forma, uma maneira correta, nesse momento, receber as demandas por parte das gestantes, escutá-las, acolhê-las, buscar sanar as suas dúvidas, e eu não consigo ver o resto, porque era um comentário bem grande, então não veio tudo. Tem um comentário também, uma pergunta, deixa eu ver, da Kênia. A Kênia Fontoura foi nossa colega há muitos anos do Grupo Técnico Estadual, é psicóloga também, e atualmente ela está na coordenação do PIN de Porto Alegre. Técnica, conhecimento, sensibilidade numa só fala, parabéns. Né? Então, a Kêniazinha está aparecendo ali, é uma colega muito querida por nós. Obrigada. A Luísa também fazendo um comentário, parabéns, Alessandra também pela tradução, que é bem complexa, né? Um complexo, imagino. Obrigada por tornar o PIN Debate mais acessível. Uma coisa que eu não comentei, acho que quando eu falei da acessibilidade, que o Mário tinha comentado comigo, eu esqueci de falar, que quem estiver vendo no Facebook pode ativar a legenda. Então, a pessoa também vai ter a legenda, né? Além da tradução de Libras. Tem uma pergunta aqui que eu queria fazer, que eu anotei de uma pessoa que veio antes. Veri Nunes. Esse ser visto como gestante, ser reconhecido pelos vizinhos e parentes, né? Tem todo um contexto social a gestação, né? Aí o Mário está colocando ali. Ser tocada, elogiada, ajuda também na aceitação desse momento quando da gravidez, né? Quando ela não é planejada. Eu acho que todo esse contexto social é o que ela está trazendo ali, né? Da mulher ser vista, ela fica num outro local dessa comunidade, né? Como uma mulher que está gestando, então hoje ela não está sendo vista, né? E também quando isso não é planejado, quando essa gestação não é planejada. Né? Isso. Acho que a gente pode pensar o fato da gestação não ser planejada, né? Não nos diz do desejo dessa mulher, né? Ou da capacidade dela de se investir nesse bebê ao longo do tempo, né? Minimamente se adaptando à notícia, à ideia, convivendo com aquele bebê que cresce dentro dela, enfim. Né? Então, assim, não ser planejada, acho que, porque se a gente pensasse lá no Conceição, né, onde eu atendo, eu acho que a grande minoria das gestações são planejadas. Eu acho que muitas gestantes engravidam e acomodam aquela notícia dentro de si de alguma forma, né? E muitas, sim, descobrem um desejo por esse bebê, por essa gestação. E algumas, além de não planejar, claro, a gente vai ter essas que também têm muita dificuldade de aceitação, né? Então, que não conseguem olhar para a barriga, que não conseguem aderir ao pré-natal, né? Se inserir no pré-natal. E a gente pode, eu acho que essa pergunta nos faz pensar nesse sentido, a gente pode hipotetizar que talvez não ser vista naquilo que também é difícil a gente ver pode ser um alívio, né? Então, assim, talvez esse recolhimento, esse isolamento social seja até visto como algo bom para essas que não querem mesmo ser vistas em sua gestação, né? Não querem expor a barriga, não querem exibir a barriga. Mas aí eu acho que a gente tem que pensar que mais do que nunca é importante, claro, o olhar, né, de todos esses profissionais e aí o visitador pensando, porque acho que a gente tem que poder dar lugar para isso, né? Ela poder dizer disso que poderia chamar a atenção, desse certo alívio por não ser vista, né? O que isso está querendo dizer? O que está por trás disso?
Eu acho que aí é bem bacana da gente poder ajudar a gestante a pensar e dar lugar para fala, e aí talvez, bom, o visitador identifique, né, bom, talvez é uma mulher que está mais deprimida, precisa de um cuidado especializado, e aí a gente pode articular a rede, encaminhar ela, inserir ela lá no pré-natal de alto risco da Conceição. Eu recebo um monte de encaminhamento por saúde mental, né? Mulheres que não têm pressão alta, não têm diabetes, não têm nenhuma condição clínica mais de risco, mais grave para a gestação, e, bom, chegam em função de uso de álcool, uso de drogas, ou transtorno de ansiedade, depressão, né, crises de pânico. Aí, claro, cada um dá o seu diagnóstico, né, elas chegam com vários diagnósticos, assim, mas acho que para a gente pensar, né, o quanto a saúde mental precisa ser vista, né, nos chama a atenção, claro, acho que, mas eu acho que é bem bacana isso da gente pensar, através dessa modalidade de atenção individual, a gente consegue singularizar os casos, né? Então, a gente consegue entender por que será que para aquela que não planejou a gestação, a pandemia é sentida como, bom, não está afetando tanto, porque afinal ela nem queria mesmo muito sair na rua, ela queria mesmo mais ficar recolhida, né? Então, eu acho que esse cuidado todo é tão importante ainda mais para essas pessoas. A gente trouxe muito a fala do visitador, né, que é, no caso, a pessoa da equipe que vai estar mais próxima a essa família, onde essa gestante está, né, mas mais do que nunca, acho que o Nilo trouxe no comentário dele, a rede tem que estar muito bem articulada, e essa equipe do PIN também tem que estar muito articulada, né, porque o visitador, ele não dá conta das coisas sozinhos, né? Então, eles têm várias famílias, cada visitador, e aqui o meu parabéns a todos os visitadores do nosso estado, que têm um trabalho muito árduo no seu dia a dia, né? E que estão se reinventando nesta forma de estar próximo às famílias, né? De forma virtual, remota, híbrida, de várias formas, né? Eles estão tentando estar próximo a essas famílias e não perder esse contato, mas mais do que nunca, a estrutura do primeira infância tem que estar forte, né? O visitador tem que ter o apoio do seu monitor, supervisor, né? Porque a estrutura do PIN é essa, né? E tem que ter também um grupo técnico municipal muito também participante, muito potente, para receber essas escutas, né, que o visitador vai trazer e poder demandá-las, né, poder dar uma orientação para esse visitador, porque ele não dá conta de tudo, né. A gente fica mesmo com muitas dúvidas de como conduzir, né, essa conversa. Tu ouve, mas o que tu diz, né, o que tu tem que dizer, de que forma tu vai reverter um comentário dessa tua gestante que tu está acompanhando, né? Então, ele não tem como dar conta disso sozinho, né? Ele tem uma equipe que tem que apoiá-lo, né? Tem alguns outros comentários aqui que eu vou trazer, da Renata Leal, muito interessante, muito produtivo esse relato da gestante, nos faz pensar um olhar diferenciado e mais observador nas gestantes, as quais visitamos ou iremos visitar. Ótimo aprendizado. Deve ser visitadora de algum município. Eu só não sei qual, ela não se identificou. A Maiara, que eu pulei um pouquinho. A Maiara Martins, que a gravidez não é doença, é verdade, mas que não digam que é normal e que a pessoa pode viver normalmente, pois isso não é verdade. Todo equilíbrio físico, psicológico, emocional fica balançado. Eu sou mãe, então eu sei, realmente a gente fica balançada mesmo, e isso é assim, é da vida. Ainda hoje, civilizações onde as mulheres grávidas são tratadas como seres especiais e divinos. Em tempos de pandemia, temos que ter mais cuidado com nossas gestantes e crianças. Tudo vai passar. Aqui, a Mel, eu acho que é a nossa estagiária lá do PIN, acho que é a Mel. Amei, muito importante a sensibilização sobre gestar onde inicia a infância, né? A gente trabalha muito isso com a perspectiva da estimulação e do desenvolvimento infantil começar na gestação. Então, a gente conversa muito com as nossas equipes sobre isso, né? O quanto é importante captar a gestante o mais precoce possível, né? Para que a gente consiga fazer o vínculo com essa família, mas também vincular aquela mãe ao seu bebê, né? Começar
os primeiros movimentos de estimulação, né, e de vínculo dessa família e dessa mulher com esse bebê. Tem alguns municípios que trabalham muito, eu lembro muito do PIN de Bagé, que trabalha ainda, eu acho que as meninas agora devem ter parado, né, mas elas trabalhavam muito aquela pintura nas barrigas das mulheres, né, onde as mulheres podiam tentar visualizar o bebê, né, que estava no seu ventre, né. Acho que é um movimento legal, uma estratégia legal de vinculação também. Então, elas estavam fazendo um trabalho bem legal lá no PIN de Bagé. Há muitas gestantes que necessitam de orientação e apoio nesse período. A Mel é nossa estagiária do PIN, ali do Grupo Técnico Estadual, mas ela foi visitadora há 2 anos de Porto Alegre. Então, ela tem uma experiência muito grande, assim, na gestão, no cuidado das gestantes, assim, né? Deixa eu ver se eu tenho algum comentário para trazer mais aqui, que eu tinha anotado. Acho que não. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que o pessoal tenha trazido. A gente tinha em torno de 270 pessoas, Paula, participando. A Cleci Martins é a nossa colega lá do PIN também. Ao longo de 17 anos, a Cleci entrou no início do PIN, tá? Ela entrou em 2003. A equipe sempre traz nas capacitações os estudos de caso das famílias e impactos que o fortalecimento do protagonismo familiar traz para as nossas crianças desde a barriga da mãe. Fernanda Camargo, acho que é também do PIN de Porto Alegre. Gestar na pandemia é ter coragem e força. O medo e incertezas assustam. É necessário apoio de familiares e serviços. É isso que a gente estava falando, né? A importância da rede de serviços. A Ju Teixeira, a Ju é monitora do PIN de Taquara, está grávida também. Eu também sou gestante, estou com 36 semanas, monitora do PIN de Taquara, com este tema importante. Obrigado, Paulo e Letícia. É uma querida, a menina que foi visitadora, a gente tem muito isso, Paulinha, assim, visitadores que trabalharam como visitadores e depois se transformaram em monitores. A gente tem também famílias que foram atendidas pelo PIN e que gostaram tanto do atendimento que às vezes se qualificam, né, em termos de escolaridade, eu lembro de alguns casos, e que essa mãe que foi atendida pelo PIN se propõe a ser visitadora também. Então, porque o visitador tem que ter ensino médio, né, e aí algumas famílias, às vezes a mulher não tem a formação do ensino médio concluída, então elas buscam a qualificação para poder se candidatar a ser visitadores. Então, eu conheço algumas que estiveram nessa situação. Bonito isso, né, Letícia, de transmitir, né, o que elas receberam, multiplicar, né? Isso é legal, né? Transmitir a experiência que tiveram para outras pessoas, né? Isso, transmitir esse cuidado. A Ana Luísa, muito importante para as visitadoras serem escutadores, também serem escutados. Acho que a Ana é a minha colega, a Ana Luísa também é psicóloga, ela é minha colega, parceira na 12ª Coordenadoria de Saúde de Santo Ângelo. Ela entrou faz pouco no PIN, mas foi uma contribuição muito boa. Assim, a gente tem conversado bastante e acho que ela está gostando de ser também do PIN. Bruna Batista, parabéns. É nesse espaço de troca que conseguimos refletir sobre esse momento que estamos passando e ter coragem para enfrentar e auxiliar as famílias para que consigam lidar com essa situação atípica que todos estamos vivendo. É escutando que aprendemos a escutar. Escutando que aprendemos a escutar. E é difícil isso, né, Paula? Não é... Tu é psicóloga, tu tem na tua prática do dia a dia isso, né? Mas é difícil escutar, né? É difícil. Não é uma ação tão simples assim, né? De poder deixar o outro falar um pouco, né? E ter perguntas e colocações, inclusive corporais, né? Quando tu tá presencialmente, né? Com a pessoa, que ela entenda que tu tá deixando ela falar e que tu está escutando ela, né? São movimentos, inclusive, do próprio corpo, né? Que mostram isso. Agora o desafio da gente adaptar essa escuta sensível para esse momento mediado pela tela, né? Acho que que parece tão fria, né, Paulinha? Parece que a gente, né, não consegue... sem cheiro, né? Não é macio, né? É duro. É. Sim, é um desafio.
Tem aqui o comentário da Maria Isabel GTM do município do Cristal, aqui na região sul do estado. A Belzinha, eu trabalhei alguns anos na região sul, conheço ela. E ela pergunta como imunizar como? Como é que se humaniza? Eu acho que entregando a nossa totalidade, assim, né? Justamente isso, assim, claro que a gente precisa de um olhar técnico, científico, teórico, né? Mas acho que a gente humaniza quando a gente entrega a nossa humanidade, né? A gente entrega as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso desejo, a nossa aposta, o nosso investimento, né? Eu acho que faz toda a diferença para quem é cuidado sentir isso, que o outro está ali junto de verdade, né? E que não é algo técnico ou protocolar ou, enfim, mecânico, né? Um robô. Não, é um outro humano, né? A gente fala de um encontro humano, né? E por isso sensível e por isso potente, né? Nessa essência. Assim. E quando eu ouço e a gente fala de humanizar as coisas, humanizar o parto, eu sempre penso na palavra respeito, né? Eu tenho que ter respeito pelo outro, né? Então, dar o direito dessa mulher escolher as coisas, dar voz para ela, né? Eu acho que a palavra, uma das palavras para mim que significa muito humanização é o respeito, né? Respeito ao outro. Acho que sim. A Elisângela, linda e emocionante história. A gestação é um período da vida da mulher onde tudo se transforma e vejo o visitador no momento escutador. As pessoas gostaram muito da palavra escutador. E escuta a dor do outro, né? A gente escuta muito a dor daquela outra pessoa, como um porta-voz para o acesso dessas gestantes à rede de serviços. Sabemos que muitas das angústias desse período são compartilhadas com esse profissional e pode fazer toda a diferença para uma gestação tranquila e segura no contexto da pandemia. Acho que sim, né? Acho que ele tem que ser mais do que nunca valorizado, né? Porque, como a gente tem falado, acho que desde o início, ele é a pessoa que está mais próximo a essa família, né? Seja de uma forma virtual, seja presencial, talvez em algum município alguém esteja conseguindo fazer presencial, com os cuidados, né, do protocolo, mas ele deve ser muito ouvido, né? Acho que dentro das redes, dentro das equipes, o visitador deve ser muito ouvido, né? Porque, como a Elisângela falou ali, é ele que está mais próximo, é ele que, em tempo real, vai trazer as angústias daquela família, daquela mulher, né? Tudo que está acontecendo ali, assim, em tempo real, né? Do que está acontecendo agora, né? Como o contato é muito frequente, né? Acho que isso acaba acontecendo, né? A Débora Fernando, acompanhei uma gestante, deu tosse na hora do parto. Pelo momento que passamos da pandemia, mãe e filho foram separados no hospital. A mãe nem ao menos chegou a ver o bebê. Tiveram vários dias no hospital separados, foi um momento bem difícil para todos. O que a gente tem visto é algumas coisas assim, alguns protocolos e coisas que se conseguiu ao longo dos anos em relação ao parto, direitos dessa mulher, estão em alguns momentos sendo desrespeitados também, né? Então, assim, a mulher não tem mais, às vezes, o contato pele a pele, mesmo que ela não tenha sintomatologia nenhuma. A gente vê que em alguns lugares não deixam mais o bebê com ela logo depois que o bebê nasce, para que ela tenha, sentir o calor do corpo do seu bebê, que ela gestou, né, e que ela teve todo o cuidado. Então, a gente tem visto o acompanhante, às vezes, não sendo mais permitido, porque uma coisa, a orientação hoje é manter o acompanhante, só não pode haver revezamento, né? É isso que a gente tem ouvido das orientações, mas a gente tem ouvido alguns lugares dizendo que não estão permitindo mais o acompanhante. Então, essa mulher, mais uma vez, se sente desrespeitada, né? E aí, então, falta humanização. Acho que é isso. A Belzinha perguntava como humanizar, tentar, dentro de todo esse contexto da pandemia, não tirar os direitos dessa mulher, adaptar, talvez, né? Porque se acompanhante não vai poder ser feita uma troca, né? Como acontecia antes, né? O companheiro, podia depois entrar a mãe, né? Dessa gestante, agora não pode mais. Então, a orientação é que se mantenha a mesma pessoa.
mas acho que é muito do respeito para que essa mulher permaneça com seus direitos, né? Isso. Adaptar o que for possível para a gente poder manter os direitos, né? A Gabriela Martins, que é colega nossa lá do PIN, Paula, sempre tão séria, dedicada e sensível. Parabéns, PIN, pela escolha. A Gabriela foi a colega que fez o último PIN debate, que falou sobre brincar, que é a tua conhecida, né? Vocês estudaram juntas. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Parabéns, meninas. Muito aprendizado, a Vanusa Castilhos falando, fortalecimento da rede, né, a importância do fortalecimento da rede. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para trazer aqui para ti. Muito acolhedora a fala de todos. A Lia fala que é muito acolhedora a fala de todos, poder ouvir e repassar o que estamos aprendendo, traz muita tranquilidade para o nosso trabalho. O Nilo, de Teutônia, traz na escuta, em especial das gestantes, há sempre algumas perguntas que carrego comigo. Como irei amar se não recebi o amor? Como vou acolher se não fui acolhido? Como irei escutar se não fui escutar, se não sou escutado? Como irei aceitar se não fui aceito? É nas entrelinhas que as gestantes nos dão respostas para as suas mais diversas angústias e dúvidas. Perfeito. Acho que é isso, pessoal, contribuiu muito, assim, menos perguntas, Paula, mas eu acho que gostando muito da tua fala, assim, das coisas que tu traz, das reflexões, eu acho que o PIN Debate tem sido muito isso, assim, um espaço das pessoas refletirem sobre aquilo, né, verem se a sua prática está correspondendo àquilo que tu trouxe, por exemplo, assim, né, tô sendo um bom visitador escutador, né, tô dando possibilidade para a gestante ou para a família falar das suas angústias, das suas alegrias, né? Então, acho que é um pouco isso, né? Esse espaço do PIN Debate. Não sei se o Mário quer colocar na tela, Mário. A gente conversando, a gente construiu, como eu falei lá no início, né? A Paula foi uma indicação do pessoal da saúde da mulher, ali do Paulo, e aí a gente traz alguns materiais produzidos pela saúde da mulher, né? E pelo Primeira Infância também, né, que dão conta de acompanhar essas famílias e essas gestantes. Então, o Mário está disponibilizando ali para vocês alguns materiais de apoio. Quem é do PIN sabe que a gente tem materiais de apoio como guia da família, como guia da gestante, como guia da gestante para o visitador. Então, em verde é o guia da família, em azul é o guia da gestante, que é entregue para todas as gestantes atendidas, e o guia da gestante para o visitador, ele tem a capa rosa, e é entregue também para todos os visitadores, para que eles possam não estar no guia contemplado a pandemia, né? A gente, quando fez a produção do guia, mas é nas conversas que a gente tem feito através do PIN Debate, e as equipes ali dos municípios é que vão ter que fazer algumas adaptações, né? A gente tem feito algumas notas de orientação também, para trazer essas adaptações, né, que a gente está sugerindo para os municípios. E ali a gente coloca também alguns materiais que foram sugeridos, que acho que é importante a gente revisar e revisitar, materiais que foram produzidos pela saúde da mulher do Estado, e algumas com parceria com outras políticas do Estado. Então, tem a nota técnica da saúde da mulher 01 de 2020, que fala de orientações sobre o pré-natal diante da pandemia do Covid-19. Tem a nota técnica da saúde da mulher 02 de 2020, orientações técnicas para as maternidades em período de Covid-19. Também tem um material bem interessante que o pessoal compilou várias produções virtuais que têm acontecido nesse momento, desde que começou a pandemia. Então, eles compilaram tudo num único instrumento, discussões virtuais sobre assistência gestante puérpera ao recém-nascido no momento da pandemia. Então, tem várias lives, PINs, assim, discussões virtuais que aconteceram, algumas no portal de boas práticas, né, da Fiocruz, que é um espaço que tem trazido especialistas para falar sobre o assunto também. E outro instrumento que tem ali também, que a gente achou importante, e a saúde da mulher também achou importante trazer, é o Guia do Pré-Natal na Atenção Básica, que foi lançado no ano passado
pela Secretaria Estadual de Saúde e que também foi uma construção coletiva, né? A Saúde da Mulher conversou com outras políticas para montar um guia de pré-natal que conversasse realmente com essas mulheres que nós atendemos. Então, Paulinha, Alessandra, tem o site do PIN aí, quem quiser ver um pouco mais do nosso material e visitar esses materiais que a gente citou. Queria agradecer a Paula por estar conosco essa manhã. Muito obrigada, Paula. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada. Vamos nos encontrar outras vezes. O Mário está colocando aí o contato da Paula para quem quiser conversar com ela. E a Alessandra, muito obrigado também pelo dia de hoje, pela manhã de hoje conosco, mais uma vez. O Mário está colocando já uma avaliação, a gente já está disponibilizando no Face também para o pessoal que estava presente uma avaliação. A gente tem olhado as avaliações que vocês têm feito e vamos tentar contemplar, inclusive, as sugestões que vocês têm nos trazido nessas avaliações, tá bom? Muito obrigada, um bom dia para todos e até um próximo PIN Debate. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, Paulinha. Tchau, Alê.